Como é que está a perspectiva de ingresso de novos estudantes, calendário, ano letivo? Como é que está essa perspectiva agora para 2020? 2020, na nossa instituição, esse ano só termina em abril. O ano letivo termina em abril, né? E o ano letivo 2021 volta em junho. Tá ocorrendo de forma remota, é isso? Remota. A gente não, assim, vocês estavam falando de vacina, né? A gente não tem como num momento como esse, onde os índices de internamento sobem, onde a gente tem um problema lá que começou no Amazonas, mas está descendo, né? A gente não tem como, nesse momento, ser, e aí eu vou usar essa palavra, ser irresponsável e pensar numa volta presencial. Muitas das instituições públicas de ensino que voltaram de forma presencial detectaram problemas de contaminação de pessoas pela Covid. Então, nesse momento, eu vou dar um dado. O IFAM, Instituto Federal do Amazonas, ele teve 23 óbitos de servidores. Voltou a funcionar? Ano passado? Teve um retorno. 23 óbitos. Inclusive o reitor de lá faleceu pela Covid. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse retorno, né? A nossa equipe, ela tá monitorando isso. A gente tem um comitê Covid dentro da instituição que nos dá informações precisas com relação a isso. Semana que vem eu devo estar fazendo, semana que vem não, né? Semana que vem, depois do carnaval, eu devo estar fazendo uma reunião com alguns pais para que ele possa dialogar e mostrar qual é a realidade da instituição. E 2021? 2021... Como é que ficou o ingresso de novos alunos? Tá certo. O 2021 ainda foi uma ação feita inicialmente pela gestão pro tempore, onde eles foram analisar os currículos, né? O edital saiu com análise de currículo. E nós fizemos, depois que assumimos, uma reunião ampla com diretores acadêmicos para reavaliar se essa era a melhor saída. E naquele momento, em função da questão da pandemia, a gente avaliou que para 2020 a gente não podia fazer diferente. Não dava para a gente colocar 10 mil estudantes na nossa instituição e de repente a gente conseguir, infelizmente, passar a Covid de uma pessoa para outra. Então a nossa avaliação é essa. Mas a gente espera que 2021 a gente possa retomar o que era antes, né? Com um exame seleção. Essa decisão de manter aulas de forma remota, né? Não autorizar o retorno presencial, tá tendo o apoio dos estudantes e dos pais dos estudantes? Porque a gente vê, por exemplo, na rede privada de ensino, houve uma pressão dos pais dos estudantes para o retorno. A rede privada voltou há vários meses e a gente não viu problema em relação à Covid-19. Né? Não se tem, assim, notícia de que houve realmente um grande problema na rede privada. Eu tenho um dado de uma instituição, não vou dizer o nome dela aqui, mas eu tenho um dado de uma instituição que voltou de forma presencial na semana passada. A semana passada ela teve uma professora que apareceu um caso de Covid e com isso todas as turmas que ela deu aula teve que voltar de forma remotamente. Então a gente precisa avaliar muito bem isso, né? Eu sei que quem tem filho na escola particular quer que o filho vá para a escola, até porque é horrível, né? Eu dei aula nesse período na forma remota, não é a mesma coisa, mas entre a vida e entre um déficit de conteúdo que pode ser retomado, eu escolho a vida. Mas aí, tá tendo o apoio, o respaldo dos estudantes e dos pais? Olha, a avaliação que nós temos no Instituto, né, é que isso está sendo positivo. Não vi nenhuma crítica, eu inclusive participei de reunião com pais, quando eu estava dando aula, né, no módulo que eu ministrei aula, né? A instituição ela tentou, né? Ela tentou fazer com que acontecesse o auxílio digital para que os estudantes pudessem ter acesso, que é o grande problema do Estado, é que nem todos os alunos têm acesso, né? Isso. E a gente conseguiu fazer isso no Instituto, né? Então, com isso você minimiza esses impactos. O ideal é que a gente volte de forma presencial, porque todo mundo quer abraçar todo mundo quer tirar a máscara para poder sorrir, né? Porque o processo de ensino-aprendizagem, ele não é só dentro de sala de aula, ele ocorre em outra perspectiva. Então a gente espera que isso aconteça. Agora a gente só pode voltar quando a gente tiver uma segurança. Professor Nobre, não possa colocar ninguém em risco. O senhor acha que essa segurança só vai acontecer com imunização de professores, de estudantes, ou você acha que é possível, né, em um cenário em que ainda não tenha vacina, mas que, por exemplo, a pandemia esteja mais controlada, esse retorno possa acontecer? Tiago, eu não sou infectologista, né, mas tenho acompanhado muito bem isso.
E eu acredito que para a gente voltar à normalidade, a normalidade do turismo, a normalidade das atividades econômicas como um todo, a gente precisa que o governo federal ele mostre para que ele serve. Né? É fazer com que a vacina chegue a todo mundo. Eu tenho um pai com 78 anos, uma mãe com 76, que estariam no grupo prioritário, que agora só Deus sabe quando é que eles vão tomar vacina. Né? Estão isolados gente de casa, trancado gente de casa, assim como eles, várias pessoas que têm essa idade. Então, eu acho que precisa ter uma resposta do governo federal para que a vacina chegue para todo mundo.